A música está uma delícia, mas a gente tem que começar. E antes de mais nada, parabenizar e agradecer ao nosso Lute Teixeira, nosso sonoplasta, por ter escolhido as canções especiais para esse evento. Dizer que é uma alegria enorme ver esse auditório cheio mais uma vez, nesse evento internacional. Uma pequena palavra aos professores franceses. C'est un grand honneur de vous recevoir ici à la Procuradoria Générale de l'État de Rio de Janeiro pour la continuation de notre partenariat qui a commencé l'année dernière entre notre Centre d'études et la Société de Legislação Comparée. Gostaria também de agradecer efusivamente aqui aos professores Anderson Schreiber, Fabiano Magalhães, Marco Antônio Rodrigues e também aos professores José Gabriel de Assis de Almeida e Gustavo Cerqueira, todo o time da Unirio, pelo esforço conjunto para a realização desse evento, que é digno e representa a grande tradição da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro no estudo do direito e no relacionamento institucional com as demais entidades do país. Então, parabéns a todos os envolvidos. Queria saudar aqui e agradecer mais uma vez a presença do nosso batonier, nosso presidente da OAB Seccional Rio de Janeiro, Luciano Bandeira. Agradecer também a presença e a parceria da nossa presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro. E dizer que, para nós, da Procuradoria Geral do Estado, é uma grande honra, uma grande satisfação de ter aqui esse grande time de professores franceses, time da primeira linha do direito internacional, para fazer esse intercâmbio, que o tema escolhido foi a contratualização do direito, um tema escolhido entre as entidades organizadoras do evento, e a gente vai ter em cada um dos painéis uma visão e uma abordagem diferente da cultura e do direito local aqui do Brasil e, de igual forma, da cultura e do interesse e da regulação do direito na França. Então, eu desejo a todos um excelente evento e, antes de passar a palavra aqui para o presidente da OAB para a sua saudação, eu só tenho que dizer: vive o Brasil e vive la France. Bom dia a todos e todas presentes. Eu quero cumprimentar toda a mesa, todas as autoridades, na pessoa do Procurador-Geral do Estado, Bruno Dubé, cumprimentar todos os procuradores na pessoa da nossa presidente da APERJ, Adriana Bragança, o Anderson Schreiber, pela organização, Gustavo Cerqueira, o Marco Antônio Rodrigues e os professores também franceses que vêm aqui à Procuradoria-Geral do Estado para, sem dúvida nenhuma, contribuir muito para o aperfeiçoamento dessa entidade, que é um orgulho para o Estado do Rio de Janeiro e um orgulho para o Brasil. O Bruno fala, mas é uma verdade, aqui na Procuradoria-Geral do Estado é uma covardia, né? Porque eles juntam aqui os melhores advogados que nós temos aqui no nosso Estado, no Brasil, e tornando o melhor escritório de advocacia que nós temos, e é uma tradição, a tradição de Barbosa Moreira, uma tradição de Raimundo Fauro, tradição de tantos nomes importantes para a história do direito no Brasil que desenvolveram a sua carreira, pelo menos boa parte dela, aqui na Procuradoria-Geral do Estado. E essa tradição continua. Eu tenho certeza disso. Então, dizer que a Ordem está muito feliz de participar dessa abertura, agradecer o convite do Bruno Dubé, que é o francês do Recife, não é isso? De origem lá de Recife. E tenho certeza que vai ser muito produtivo para todos os procuradores, procuradoras, para os estudantes de direito que estão aqui, esse intercâmbio com desenvolvimento. Parabéns, Bruno, e eu tenho certeza que o evento vai ser um sucesso. Presidente da APERJ, nossa associação querida, a alma da nossa casa, Adriana Bragança.
Bom dia a todos. Eu cumprimento a nossa mesa aqui na pessoa do Bruno do B e a todos aqui. Cumprimento também com um carinho especial o Luciano, os professores Anderson, Gustavo, Marco e o professor Pascal. E a todos vocês eu desejo um ótimo evento, foi uma ideia muito boa, que eu espero que se repita todos os anos, porque todo intercâmbio é importante, um intercâmbio que envolve duas culturas, que tem muita proximidade e similaridade nos institutos, esse intercâmbio só poderá acrescentar e enriquecer a experiência de cada um de nós. Eu vejo com muita alegria os estudantes que aqui estão, as pessoas que eu conheço, os residentes, estagiários. Desejo a vocês um momento de muita produtividade, de bastante troca de conhecimento. E espero especialmente que eu tenha sido bastante esclarecedora nas minhas falas, porque, segundo Molière, as palavras são o retrato do nosso pensamento. Então, eu espero e tenho certeza de que será um momento de muita felicidade. Obrigada. Quero, então, passar a palavra ao professor Gustavo Cerqueira, que nos brindou recentemente, semana passada, né? Uma belíssima exposição sobre a arbitragem no direito francês. Gustavo, que é presidente da seção América Latina da Société de Legislação Comparée. Gustavo, por favor. Muito obrigado, bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral do Estado, quem saúdo, Dr. Bruno Dubeux, senhor Procurador-Chefe do Centro de Estudos Jurídicos, Dr. Anderson Schreiber, senhor Procurador do Estado, Dr. Marco Antônio Rodrigues, senhora Presidente da Arpej, Adriana Bragança, senhor Presidente da OAB do Rio de Janeiro, Dr. Luciano Bandeira, Excelências, senhoras e senhores procuradores, advogados, magistrados, caros colegas professores, caros estudantes. A Sociedade de Legislação Comparada foi fundada em 1869, é a primeira, a mais antiga instituição de direito comparado no mundo moderno, e está muito feliz e agradecida à Procuradoria-Geral do Estado por essa parceria que, como disse o doutor Bruno Dubeux, começou o ano passado com 2 eventos em Paris, no Instituto de Direito Comparado sobre a resolução dos conflitos em direito público e um segundo em parceria com a seção Direito da Ação Pública da Sociedade, no Conselho de Estado, dia 2 de dezembro, sobre o Estado de Direito e a crise sanitária, ato 2, para saber de que maneira o Estado de Direito resistiu à situação de crise. E gostaria também, em nome da Sociedade de Legislação Comparada, agradecer as instituições que apoiam esse encontro aqui no Rio de Janeiro, a minha universidade, a Universidade de Nice, Université Côte d'Azur, a Universidade de Nîmes, onde lecionei durante 3 anos, a Comissão Internacional do Estado Civil e o Programa de Pós-Graduação da Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. A sociedade está feliz em estar aqui hoje, junto com os colegas franceses, professores, para tratar de um tema que vai ser o terceiro, que compõe o terceiro e quarto ato dessa nossa parceria frutuosa já, terceiro e quarto ato, ambos dedicados ao tema que o doutor Procurador-Geral já nomeou, contratualização do direito, tema que sugere ou pressupõe que o direito é, em princípio e fundamentalmente, não contratual. Logo, sua fonte não é o contrato. Todavia, ninguém duvidaria que o contrato é fonte do direito, ao menos para os contratantes, se não para terceiros, como decide hoje a Corte de Cassação em matéria de responsabilidade civil.
Com efeito, se nós nos voltarmos para o Código Civil francês, nós vamos ler no novo artigo 1100 que as fontes das obrigações são a lei, os fatos jurídicos e os atos jurídicos. E o novo artigo 101-1 do Código Civil nos diz que o ato jurídico ele é unilateral ou convencional. Poderíamos dizer o mesmo para o direito brasileiro, embora o nosso Código Civil não diga quais são as fontes das obrigações, e o nosso artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro não nomeia o contrato entre as fontes do direito ali elencadas, os princípios gerais, os costumes, o raciocínio por analogia e, evidentemente, a lei. O tema, então, sugere que haveria uma contratualização do direito, isto é, o contrato seria uma fonte formal do direito e, ao mesmo tempo, uma fonte substancial do direito. Como fonte formal do direito, isso implica considerar o direito em suas grandes categorias, tanto do ponto de vista normativo, do direito positivo, quanto do ponto de vista da disciplina, as suas disciplinas. E, nessa perspectiva, esse encontro se interessa justamente à manifestação deste fenômeno da contratualização nos principais campos do direito. Nós teremos, então, hoje, no Rio de Janeiro, durante esses 3 dias, a contratualização no âmbito dos contratos, o que pode parecer estranho num primeiro momento, mas que, como mostrarão os professores Anderson Schreiber e Pascal Puig, não é tão estranho assim, porque no campo contratual hoje presenciamos uma expansão do fenômeno contratual, quero dizer, do exercício pelas partes de uma liberdade de dar cada vez mais conteúdo aos contratos. Veremos também a contratualização no campo do direito das pessoas e do estatuto pessoal, com os professores Nicolas Nor e o procurador Leonardo Matieto. Direito das coisas, dos bens, com o professor Yves Tricler e a doutora Beatriz Couto e Silva. Direito do trabalho, com João Odumaes Aubert e Ricardo Gomes e Juliano Barra. O direito da família, com o professor Fouchiron e a doutora Bruna Rinaldi. O direito do meio ambiente, com a professora Vanessa Monteillet e com o doutor Fábio Macedo. O direito internacional privado, e se nós lermos os dispositivos da nossa lei de introdução, encontraremos pouco espaço para o contrato ali. E, para esse tema, teremos a doutora Camila Heitzer, que é secretária-geral da Comissão de Estado Civil, secretária adjunta, eu mesmo, e o professor José Gabriel. E, enfim, o direito administrativo, com o professor Pierre Bourdon e a doutora Ana Miguéis. Amanhã, em Paris, em torno da contratualização dos tribunais de conta, das fases do processo, dos modos de resolução de litígios, da gestão governamental, da compliance, do direito tributário, do direito penal. Face a esse fenômeno, o advogado. E teremos, então, no Rio de Janeiro, uma contribuição da doutora Civile Cheval, vice-presidente da Ordem dos Advogados de Nice, e do doutor Beto Simonetti, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas de que fenômeno se trata a contratualização? O que significa exatamente contratualizar? Seria apenas uma referência à expansão hoje constatada da liberdade reconhecida às partes, às pessoas, digo, privadas, públicas, de definir as soluções jurídicas em suas relações? Esse fenômeno obedece de a algum imperativo dogmático, ideológico, ou reflete apenas um certo pragmatismo humano? Aliás, essa contratualização expressaria sempre uma liberdade? Como explicar a contratualização em diversos campos que são impostas, como, por exemplo, a obrigação de contratar seguro, em matéria de propriedade automobilística ou de locação de imóvel, enfim, muitas vezes somos conduzidos a contratar. Então, a liberdade de contratar é colocada, de alguma maneira, em causa. E ainda, de que soluções jurídicas se trata? Essa questão de saber de qual solução jurídica se trata implica em saber o que é o contrato, bem como o direito que lhe é objeto.
Então, nos tornamos ali, somos obrigados a nos voltar para a noção de contrato. O Código Civil francês hoje define o contrato de maneira que é um instrumento de criação, modificação, transmissão e extinção de obrigações. Após 2016, o contrato, segundo o direito francês, cobre todo o campo obrigacional, ao passo que até 2016 ele só cobria a criação das obrigações. A modificação, extinção, transmissão era do domínio de uma noção que o direito brasileiro não explora, que é a convenção. E hoje, no direito francês, a expansão do domínio do contrato, do campo do contrato, reduz o campo da convenção, sendo convencional tudo aquilo que não diz respeito a uma questão obrigacional. No Brasil, o silêncio sobre a definição do contrato, pelo menos do ponto de vista legal, e também a inexistência de uma definição do que é a convenção, do ponto de vista legal. Logo, a contratualização na França talvez signifique a expansão do campo obrigacional e correspondente redução das fontes formais em todas as matérias precitadas. E no Brasil, o que poderia significar, então, a contratualização do direito? A contratualização de direito também poderia expressar algo como a expansão do regime do contrato aos campos não originalmente contratuais, como o direito extrapatrimonial da família, ou direito das coisas, ou apenas um espaço convencional, apenas será contratualização a existência de um acordo entre as partes, mas mesmo assim, essa convencionalização não implicaria uma contratualização indireta, na medida em que, se observarmos, pelo menos no campo do direito francês, o artigo 1101-1 novo manda aplicar o regime dos contratos aos atos jurídicos convencionais ou unilaterais. E qual o regime? Qual o regime do contrato? Talvez aplicar somente o regime geral, as regras gerais comuns aos contratos, ou algumas regras relativas aos contratos em espécie? Como vemos, o tema sugere várias questões. Essas poucas questões que levantei não são certamente exaustivas, e talvez nelas já pré-exista um tipo de a priori, de preconceito. Por isso, a conclusão deste encontro carioca, com uma apreciação do professor Jean Sylvestre Berger, que vai inserir o tema da contratualização na maneira como nós apreciamos o objeto da nossa reflexão, os a prioris, né, no campo jurídico. E, sem mais delongas, essa breve apresentação do tema, que permite situá-los dentro da nossa perspectiva de análise, eu passo a palavra imediatamente dou de novo a palavra ao Procurador-Geral, renovando meus agradecimentos em nome da Société e, claro, dos meus colegas franceses. Obrigado, Procurador. Os agradecimentos ao professor Gustavo Cerqueira pela intervenção e situação de todos no tema que nos ocuparemos nas próximas horas e nos próximos 2 dias de evento. Eu vou pedir, então, a gente desfazer a mesa de abertura. Agradecer mais uma vez ao presidente da OAB, ao presidente da APERJ, meu colega Marco Antônio Rodrigues. E, de imediato, vou convidar para subir ao palco o professor Pascal Puig para a gente dar início aos trabalhos. Iniciamos, então, nossa série de palestras com uma conferência de abertura sobre a contratualização
no campo do contrato e, mais precisamente, sobre a expansão, o avanço da liberdade contratual no direito dos contratos, que é a sua sede por excelência, né, sede do exercício de uma liberdade de definir o conteúdo de uma relação de natureza convencional contratual. E, para isso, nós teremos o prazer e o privilégio de ouvir dois grandes civilistas, um francês, um brasileiro, o que me permite apresentar o professor Pascal Puig, que é professor na Universidade da Ilha da Reunião, fica bem no sul da África, bem longe da metrópole francesa, mas o seu olhar aguçado sobre a atividade do país em termos do tema que nos reúne hoje trará para nós uma grande luz. O professor Pascal Puig foi diretor, antigo decano da Faculdade de Direito e Economia da Universidade da Ilha da Reunião, autor de uma obra dedicada ao direito dos contratos especiais, publicado por uma das maiores editoras jurídicas da França, editora Dalloz, e de centenas de artigos e comentários de decisões. Hoje em dia, o professor Pascal Puig é membro do grupo de trabalho nomeado pela Chancelaria do Ministério da Justiça para elaborar, junto com outros colegas, o projeto ou o anteprojeto de reforma dos contratos em espécie, que foi inclusive entregue no dia 11 de abril, alguns dias atrás, em mãos ao ministro da Justiça, cerimônia marcada pela presença do professor Pascal Puig e da professora Vanessa Monteillet. Do lado brasileiro, nós teremos também a alegria, a honra e o privilégio de escutar o professor Anderson Schreiber, professor titular de Direito Civil da UERJ, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito, mestrado e doutorado, professor da Fundação Getúlio Vargas, procurador do Estado do Rio de Janeiro, doutor em Direito pela Università degli Studi di Molise, Itália, mestre em Direito Civil pela UERJ, autor de livros como o Manual de Direito Civil Contemporâneo, O Equilíbrio Contratual e o Dever de Renegociar, A Proibição de Comportamento Contraditório, Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil, Direito Civil e Constituição, Direitos da Personalidade. O conhecimento e a visão ampla civilística do professor Anderson Schreiber trará reflexões de grande valor para nós. Passaria a palavra ao Procurador-Geral do Estado, que saberá dizer ainda algumas palavras, talvez, sobre o Procurador Dr. Anderson Schreiber. Se não, passo também a palavra ao professor Pascal Puig para dar início à sua palestra. Muito obrigado. Bom dia, senhor presidente, meu caro Gustavo, senhor Procurador-Geral do Estado, senhor Procurador-chefe do Centro de Estudos Jurídicos, Procurador do Estado. Vocês estão me ouvindo? Senhoras e senhores, caros colegas, caros alunos e professores e alunos, que eu estou vendo, eu faço questão também de agradecer calorosamente aos organizadores desta bela conferência e pelo seu amável convite e realmente pelo seu caloroso acolhimento nessa magnífica cidade do Rio de Janeiro e realmente nessas instalações suntuosas. Um agradecimento especial ao meu colega e amigo Gustavo Cerqueira, graças a quem eu estou aqui. Gustavo Cerqueira, que fez a aposta de um direito comparativo tropical, lançando uma ponte entre Rio de Janeiro e Saint-Denis de la Réunion, que talvez poucos de vocês conheçam, uma cidade situada na mesma latitude que Rio de Janeiro e que corresponde mais ou menos ao mesmo clima, mas banhada por um outro oceano. Então, uma ponte foi lançada entre as duas cidades, a circulação está aberta nos dois sentidos e, enfim, eu faço essa promessa. Mas, por enquanto, eu estou muito feliz e honrado de participar a esse belo colóquio sobre a contratualização do direito. Colóquio, então, que eu tenho a honra de abrir, mostrando os avanços, o progresso da liberdade contratual no direito dos contratos.
os avanços, o progresso da liberdade contratual no direito contratual. Mas de que progresso e de que avanços estamos falando? Muito tempo me interroguei essa noite, sobre o sentido do tema que me foi atribuído. Porque não se trata de lidar com o dinamismo e o brilho da liberdade contratual em áreas onde tradicionalmente ela está ausente, a contratualização da família, das pessoas, das empresas, o direito das empresas, do processo, dos conflitos. O contrato está conquistando terras e Gustavo Cerqueira falou bem, o contrato está conquistando áreas nas quais ele estava ausente. Até a terra da produção normativa em que a lei ela mesma se torna contratualizada. Mas essas conquistas da liberdade contratual que serão tratadas ao longo desse colóquio continuam estranhas ao avanço da liberdade contratual dentro do contrato. Então, será que há realmente um avanço da liberdade contratual dentro do contrato? Eu confesso que eu realmente duvidei, porque não tendo hábito de ler a pluma, enfim, sob a escrita de outros autores, que o princípio da liberdade contratual bebia no da autonomia da vontade, realmente já existe desde o século XIX, que, enfim, voltamos para trás sobre os avanços de uma vontade pública que desejava realmente direção e depois proteção. Não se explica também que, se a liberdade contratual aparece ainda como um princípio fundador, um princípio de partida, também é temperado por uma procissão de exceções que tendem a esvaziá-lo de sua substância. Max Weber, muito conhecido, que criticou o crescimento desta ordem pública, se expressava: a lista de vossas exceções será sempre maior do que a minha liberdade de ação. Tudo já foi escrito sobre essa evolução entre os séculos XIX e XX, até a crise do contrato que o Batifolli estigmatizava em 68, uma crise dos fundamentos clássicos construída sobre o individualismo triunfante, sobre uma concepção abstrata e desencarnada da autonomia da vontade. Então, o que resta da liberdade contratual dentro do contrato, que deveria ser o tema? O que resta? Não muito, em princípio. O dirigismo contratual já apagou a liberdade contratual. O contrato legal não corresponde mais à visão liberal do contrato fundado sobre a autonomia da vontade. E quando a isso se coloca o intervencionismo judiciário, quando o juiz vem forçar o conteúdo do contrato usando a causa, a boa-fé, as doutrinas solidárias que conhecemos bem aqui, essa forçação acaba de enterrar a concepção individualista do contrato, que era suposta suportar o princípio da autonomia da vontade. Então, o que resta da liberdade contratual? O que mudou para que Gustavo Cerqueira tenha me proposto de tratar esse tema, avançando, falando do progresso, dos avanços da liberdade contratual dentro do contrato? Então, um primeiro indício tem a ver com a reforma que foi implementada na França entre 2016 e 2018, reforma do direito dos contratos, que por primeira vez inscreveu no Código Civil, no mármore da lei, o princípio da liberdade contratual. Então, a partir daí, o artigo 1102 do Código Civil dispõe a cada um está livre de contratar ou não contratar, de escolher o seu co-contratante e de determinar o conteúdo e a forma do contrato dentro dos limites estabelecidos pela lei. Para isso,
Esta consagração só retomou aquilo que a doutrina unânime explicava já há uma centena de anos. A reforma não quis inovar nesse aspecto, ainda menos pretendeu inovar que o artigo 1102 continua com o parágrafo 2, nos termos do qual a liberdade contratual não permite derrogações às regras de ordem pública, e que é retomada do artigo 6. Ou seja, a reforma de 2016-2018 absolutamente não pretendeu inovar, fazendo essa reserva da ordem pública, a reserva que eu lembro a vocês, que ela destruiu a liberdade contratual já faz 2 séculos. Então, a consagração da liberdade contratual no Código Civil não muda nada, a priori, pelo menos, não muda nada. É necessário irmos mais profundamente às correntes de fundo subterrâneas, mais obscuras, para encontrar as metamorfoses do direito dos contratos que podem acordar a liberdade contratual. E são essas pistas que eu queria explorar com vocês. Pistas essas, então, que eu estava explorando ontem, sobretudo essa noite, né? E que eu gostaria, então, falar para vocês. Quais são essas pistas? A reforma de 2016, 2018... consagrou a liberdade contratual como um princípio orientador do contrato, mas atribuiu-lhe, deu-lhe uma função renovada, um âmbito que transformou seu papel dentro do contrato. E qual é essa pista? Como princípio orientador, a liberdade contratual deixou de ser o fundamento do contrato para tornar-se a sua bússola, digamos, a sua orientação, o objetivo a ser alcançado, o ideal, que convém buscar alcançar. E como todo ideal, a sua busca permanece vã. Mas isso não impede o legislador de implementar meios para buscar esse ideal. E, em compensação, e esse é o segundo aspecto, e, sobretudo, em função dessa liberdade contratual concebida como um ideal, não pode nunca ser alcançada. Então, corresponde à luz das modalidades contratas do exercício dessa liberdade que será, a posteriori, apreciada a eficácia do contrato, a sua força obrigatória e sua intangibilidade. Em outras palavras, as modalidades de exercício da liberdade contratual vão permitir determinar a posteriori o grau de intromissão de terceiros no contrato. É o que nos interessa, em particular, a intromissão do juiz no contrato. Em resumo, e depois nós vamos desenvolver melhor esse ponto, quanto mais a liberdade contratual floresceu no estágio da negociação do contrato, e menos o juiz terá legitimidade para interferir, para modificar o conteúdo do contrato. E, inversamente, menos a liberdade contratual terá sido a obra, o estágio da negociação, e quanto mais o juiz terá a legitimidade de intervir para corrigir os excessos, os desequilíbrios que a autonomia da vontade não conseguiu corrigir. E, nesse sentido, a liberdade contratual, eu acho que isso aí é bastante novo, aparece como um princípio corretivo. É assim que eu vejo a liberdade contratual progride no contrato, princípio como um princípio orientador, depois como um princípio corretivo. A liberdade contratual aparece mais do que nunca como um princípio orientador do contrato, como uma bússola, como um objetivo a ser alcançado. A sua proclamação no Código Civil não dispõe apenas dos símbolos. Essa proclamação é acompanhada de transformações fundamentais. Primeiro, a proclamação, transformações em seguida. A proclamação do princípio de liberdade contratual no Código Civil como primeira regra que vai regular o contrato. É assim que ela aparece.
Essa proclamação revela, da parte do legislador, uma hierarquia de valores e testemunha da ancoragem do direito francês dos contratos numa concepção liberal do contrato. A dimensão simbólica desta proclamação não deve ser subestimada. Sim, mas qual é o seu significado? Certamente não se trata mais de afirmar que a liberdade contratual seria o coração, o fundamento do contrato. Há muito tempo que a doutrina francesa abandonou a ideia de considerar a liberdade contratual como derivando da autonomia da vontade como fundamento do contrato. Os estudos doutrinários mostraram que a teoria da autonomia da vontade, da qual se fala bastante e que pretende traduzir o pensamento dos redatores do Código Civil em 1804, era, na realidade, essa autonomia da vontade só foi formulada tardiamente e principalmente na época em que a doutrina pretendia criticar a autonomia da vontade. Ela não existia em 1804. Philippe Remy explicava claramente essa ideia. A autonomia da vontade foi apenas uma ilusão temporária e retrospectiva. Ela só se tornou força de mito no momento em que começamos a receber os primeiros golpes, ou seja, colocamos à luz um pretendido princípio de autonomia para melhor combatê-lo, mas em 1804 ele não existia. Ou seja, hoje, não mais do que ontem, a liberdade contratual não é o fundamento do contrato. Então, qual é a função dessa liberdade contratual como princípio diretivo? Por que colocar essa liberdade contratual para frente? Porque ela é julgada útil, em parte, para as partes e para a sociedade. E a ideia é simples. Se, em princípio, para as partes contratantes decidir livremente da oportunidade daquilo que ela pretende concluir, organizar como ela pretende a sua relação contratual, ou seja, a liberdade contratual, é porque a utilidade particular do contrato é ainda maior, que cada um foi encorajado a apreciar e a defender os seus próprios interesses. Quem diz liberdade contratual diz justo, deveríamos dizer, para parodiar um pouco a fórmula de Alfredo Fouillet. Mas também teríamos que garantir que as condições de exercício dessa liberdade sejam preenchidas, o que vai mais além da proclamação, uma verdadeira transformação. A liberdade contratual transformada aparece menos hoje em dia como um princípio de partida, como uma faísca que dá vida ao contrato. Ela aparece, como eu dizia antes, como um objetivo a alcançar, como uma ambição, como um ideal. E seu exercício é suscetível de diferentes graus. E eu vou desenvolver. Quanto mais os contratantes tiverem liberdade de contratar ou não contratar, de escolher os seus contratantes e de determinar o conteúdo de seus acordos, mais esse contrato será visto como útil e justo, pelo menos presumido como tal, o que reforçará a sua eficácia, a sua intangibilidade e sua força obrigatória. Inversamente, quanto menos os contratantes se beneficiem da liberdade de se comprometer ou não se comprometer, de escolher a pessoa do seu contratante e, sobretudo, de determinar o conteúdo de seu contrato, e menos, então esse contrato aparecerá como sendo a lei das partidas, como um ato de previsão, como a expressão de um encontro de vontades que deveríamos sacralizar. Não, é o inverso.
a força obrigatória do contrato, a sua intangibilidade, serão relativizados, o que favorecerá a intromissão, a intervenção do juiz. E ao lado desses dois opostos, a máxima, onde que a liberdade contratual é máxima onde ela é mínima, onde ela é apenas uma pele, existe uma miríade de figuras contratuais que merecem ser qualificadas de contrato, porque, como se dizia antes, o Gustavo Cerqueira, esses acordos, essas miríadas de acordo, repousam sobre um acordo de vontades destinados a criar efeitos do direito. Então, é a definição do contrato, isso independente do grau de negociação que possa intervir nas partes. Então, são contratos de qualquer maneira, e podíamos ter essa dúvida no passado, hoje em dia já não temos mais essa dúvida, mas, em compensação, o valor que o direito reconhece à palavra dada depende da liberdade com a qual ela foi dada, considerando a ideia seguinte de que o contrato é mais respeitável se ele foi desejado, refletido e negociado livremente. Então, essa é bem a razão pela qual o legislador tenta já há várias décadas hoje em dia a reequilibrar o quadro da negociação pré-contratual e a restaurar um equilíbrio que a realidade econômica rompe muitas vezes. E eu passarei rapidamente sobre essas ideias, porque todo mundo as conhece bem. Se trata de uma negociação contratual, o direito se esforça há muito tempo de colocar as condições para uma negociação equilibrada. A reforma de 2016 levou a esse equilíbrio a um ponto de ordem em que, colocando de um lado um princípio de liberdade na negociação pré-contratual, também temperada por uma exigência de boa-fé. Então, liberdade de negociação, mas boa-fé na negociação. E desse equilíbrio pode-se esperar que a liberdade contratual conduzirá a um contrato equilibrado. E ainda falta que as partes estejam no mesmo nível de informação, onde a implementação, no certo número de hipóteses, de uma obrigação pré-contratual de informação, quando uma parte tem acesso a uma informação decisiva para a outra, que a ignora, então aquela que a conhece deve compartilhar desta informação para que os dois parceiros estejam no mesmo pé de igualdade. Dever de informação e, muitas vezes, um dever de informação que se acompanha de um tempo de reflexão. Se eu recebo muitas informações de uma só vez, eu não poderei refletir. Então, o legislador impõe, numa série de hipóteses, num detalhe sobre os quais eu não irei falar, um prazo de reflexão para o consumidor, para o não profissional, para que ele tenha tempo de digerir a informação e decidir-se em perfeito conhecimento de causa. Todos esses elementos que são muito conhecidos por todo mundo contribuem a valorizar, a dar concretude ao exercício da liberdade contratual. Não apresentamos isso sempre dessa forma, mas, no entanto, é nesse sentido que me parece que a liberdade contratual, como princípio diretivo, constitui esse ideal a ser alcançado, esse objetivo que será melhor alcançado se as condições da negociação, se o equilíbrio das forças seja restabelecido pela boa-fé e pela informação e pelos prazos de reflexão. É assim que, no segundo tempo, em contemplação da forma como as partes se irão aproximar desse ideal, que será determinado o regime do contrato e a sua validade, a sua força obrigatória e o papel do juiz. Porque é isso que nos interessa, sobretudo. A liberdade se afirma, então, como um princípio corretivo, não só diretivo, mas também princípio corretivo. Apresentar a liberdade contratual como um princípio corretivo
induz a uma mudança de perspectivas radicais e de paradigma e que precisaria de uma demonstração muito mais forte daquela que eu vou poder apresentar para vocês em alguns minutos. A hipótese é de que o respeito devido ao contrato, uma vez que esse seja formado, depende da forma como floresceu para a fonte a liberdade contratual. Então, eu vou dar 2 exemplos extremos e depois eu irei aprofundar isso. Primeiro exemplo, vamos pensar a partir de 2 negociadores em posições econômicas semelhantes, comparáveis, que durante muitas semanas, meses, negociaram de forma equilibrada, cláusula a cláusula, frase por frase, que chegam a um contrato sob medida. Cada uma das cláusulas foi consentida em contemplação das outras cláusulas, o conjunto formando um todo equilibrado e levando a uma repartição desejada, refletida dos riscos entre os contratantes. O contrato sob medida é o ideal. Um contrato desses deve beneficiar de uma intangibilidade máxima, de natureza a impedir qualquer intromissão do juiz, porque ela realmente trabalhou a fundo essa liberdade contratual, então ela expulsa o juiz para fora do contrato. É exatamente o princípio pacta sunt servanda que se encontra no seu paroxismo. Então, aqui, o domínio de princípio de intervenção mínima do artigo 421 da Lei sobre a Liberdade Econômica no Brasil. E o segundo exemplo, no inverso, ao oposto, a liberdade contratual que foi traída pela mentira ou pela reticência intencional, irá justificar a anulação do contrato por dolo, assim como a liberdade contratual expressada sob a base de uma convicção errônea justificará a anulação do contrato por erro. Então, assim, não é excepcional o que eu estou falando para vocês, né? Eu admito isso, mas é para mostrar as 2 situações opostas quando a liberdade contratual se expressa sobre a base do fundamento de um erro, de uma traição. O juiz aí deve intervir para liberar desse elo contratual ruim essa parte que errou, que foi enganada. Então, entre esses extremos, que, enfim, não podemos discutir, convém apreciar, medir o poder de intromissão, de intervenção do juiz dentro do contrato. E aqui que a reforma de 2016-2018 trouxe a essa reflexão uma pedra angular, que essa reforma de 2016-2018 introduziu no direito comum uma summa divisio, uma divisão maior entre 2 categorias de contrato. E eu penso que, no futuro, em torno dessa divisão maior, de um lado, os contratos de lado a lado, os contratos negociados, frutos de uma troca de vontades que emanam de sujeitos livres e iguais. De outro, os contratos de adesão. Os contratos de adesão são fruto da sujeição, da submissão de uma parte à vontade unilateral do outro, ou seja, de forma mais esquemática, temos que afinar isso um pouco, nós podemos sustentar que o juiz tem o poder de intervir nos contratos de adesão, mas ele não tem, ou tem pouco, nos contratos de vontade a vontade. Por quê? Porque, vocês imaginem a explicação, quando o contrato é uma obra comum, ele preserva os interesses de cada um.
A vontade das partes é sacralizada porque ela se apoia sobre o exercício da liberdade contratual, ou seja, sobre o exercício de uma liberdade fundamental. Então, o juiz não pode corrigir esse projeto comum apenas tremendo, porque o seu ofício só pode ficar à margem, pacta sunt servanda. Em compensação, quando o contrato é um trabalho de adesão de uma das partes ao projeto elaborado por outra, não está certo de que esse projeto elaborado por um e ao qual o outro vai aderir corresponda em todos os pontos ao interesse das duas partes. Então, cabe ao juiz verificar que essa lei contratual preserve os interesses daqueles dos contratantes que não é o autor e que se contentou em aderir ao projeto estabelecido pelo outro. Então, a partir desta linha de demarcação fundada sobre o exercício concreto e efetivo da liberdade contratuado, se torna possível, e é a minha proposta, apreciar o grau de intangibilidade do contrato e precisar, em retorno, o papel, o ofício do juiz. Vou dar 3 exemplos para completar. Quando uma cláusula não negociável, apresentada como não negociável por aquele que segura a caneta, aquela cláusula que não compromete o projeto comum, que foi livremente desejado pelas partes, mas que cria nessa cláusula um desequilíbrio significativo entre os direitos e as obrigações das partes, o juiz não vai anular simplesmente todo o contrato no seu conjunto. Isso seria uma sanção desproporcional, excessiva, porque, no fundo, as partes estão de acordo sobre o projeto comum, mas, em compensação, ele vai bater de forma cirúrgica, ele vai simplesmente anular a cláusula que ele considera abusiva, ou talvez, enfim, a parte da cláusula que criou esse desequilíbrio significativo. Mas o seu contrato, no seu conjunto, vai sobreviver. Esse é o ofício do juiz, que está determinado pelo exercício concreto e efetivo da liberdade contratual. A sua intervenção, a intervenção do juiz, não vai ir justamente ao encontro da intangibilidade do contrato, porque a liberdade contratual não se expressou sobre essa cláusula, porque no direito francês a cláusula abusiva é não negociável. E como ela é não negociável, então necessariamente o acordo das partes não foi cristalizado sobre isso. Então o juiz pode muito bem intervir e tirá-la para restaurar o equilíbrio que uma das partes unilateralmente desejava romper. O segundo exemplo é toda a distinção entre as regras legais supletivas e regras legais imperativas que deveriam depender do exercício dessa liberdade contratual. Por exemplo, quando falamos de cláusulas válidas, por exemplo, quando elas são, por princípio, válidas nos contratos negociados, as cláusulas que suprimem ou trabalham com a imprevisão, a intervenção do juiz fundamentada sobre a imprevisibilidade, essas cláusulas arriscam ser consideradas abusivas num contrato de adesão. Se negociamos juntos um contrato de cláusula por cláusula, pode-se compreender muito bem sobre uma negociação sobre a imprevisibilidade. Se amanhã um fenômeno imprevisto torna muito onerosa a execução do contrato, o que fazemos? Bom, iremos negociar, então é você que vai assumir esse risco, sou eu, mas em compensação, sou eu que seguro a caneta e digo, não haverá revisão por causa de previsibilidade, assine aqui, é não negociável. Então, aí, efetivamente, será que essa cláusula não cria um desequilíbrio significativo entre os seus direitos e obrigações e os meus? E vocês veem aí que essa mesma cláusula, que poderia, por princípio, ser julgada válida num contrato negociado, arrisca ser considerada abusiva e anulada dentro de um contrato de adesão. É isso. Então, os exemplos, eu acho que realmente seriam necessários uma tese, mais do que uma participação
uma conferência dentro desse seminário, mas, enfim, é a mesma ideia que permite a futura e relativa iminente reforma do direito dos contratos especiais na França, de fazer a aposta da liberdade contratual, recusando, por exemplo, presumir um desequilíbrio estrutural na venda, na alocação, no contrato das empresas. O vendedor não necessariamente é mais forte do que o comprador ou o locatário mais do que o inquilino, ou seja, as regras supletivas podem ser colocadas suscetíveis de a melhoria à liberdade contratual, a verdadeira, concreta liberdade mas sempre sob o controle desses mecanismos corretivos. Se bem que aqui eu gostaria de completar a minha apresentação, ao inverso dessa apresentação clássica da liberdade contratual, que estaria em declínio face ao avanço inexorável do estatismo e da ordem pública estatizante, seria possível mostrar essa liberdade contratual de outra forma e digamos, dar-lhe o brilho que ela parece ter perdido, assignando a ela, dando-lhe como função, e é o que eu tentei demonstrar ao longo da minha intervenção, dar-lhe a função de regular de forma razoável, concreta, as intervenções do juiz no contrato. Mas também, talvez é outra história do legislador, que talvez devesse se abster de legislar e sim de dar mais liberdade de negociação às partes. Mas isso é uma outra história, então eu me calo agora. Muito obrigado. Agradecer ao professor Pascal Puig pela intervenção brilhante, bela apresentação e muito cordial e bem-humorada com a língua portuguesa. Obrigado. E de imediato passar a palavra para o professor Anderson Schreiber, que vai nos brindar também com a intervenção sobre o avanço da liberdade contratual, além do direito dos contratos. Bom dia a todos. Bonjour. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Procurador-Geral do Estado, Bruno Dubé, hoje, excepcionalmente, Bruno Dubé, que lidera aqui os nossos trabalhos e que tem apoiado constantemente os eventos organizados pelo Centro de Estudos e participado pessoalmente da organização e da execução desses eventos. Quero agradecer também à Société de Legislation Comparée, Section Amérique Latine, na pessoa do professor Gustavo Cerqueira, pela parceria na organização desse evento, e não só na organização desse evento, na verdade, no desenvolvimento de um intercâmbio acadêmico, de pesquisa, de ideias, de discussões que nós pretendemos ainda reforçar aqui na Procuradoria e também na sociedade, para que possamos desenvolver pesquisas conjuntamente com os procuradores do Estado e outros membros da nossa casa. Quero agradecer também o Marco Antônio Rodrigues pela parceria, o Fabiano Magalhães e o José Gabriel Assis de Almeida, que também foram fundamentais para organizar esse evento. Cumprimentar todos os colegas franceses, dizer que o Centro de Estudos Jurídicos fez um esforço junto com o cerimonial brilhante aqui da Procuradoria, para desenvolver também uma agenda menos jurídica, mais social, para que vocês possam se sentir em casa e, portanto, esse é o nosso desejo. Não vou fazer essa fala em francês, porque eu tenho seguido uma passagem do Essa de Queiroz, que diz o seguinte: um homem só deve falar com impecável segurança e pureza a língua da sua terra. Todas as outras as deve falar mal, orgulhosamente mal, com aquele acento chato e falso que denuncia logo o estrangeiro.
eu tenho seguido essa lição involuntariamente com relação ao francês e, portanto, fica aqui o meu cumprimento em português com a ajuda da tradução. E cumprimento, por fim, meu colega de mesa, professor Pascal Pig, que tratou com profundidade do avanço da liberdade contratual dentro do direito dos contratos. A missão que me foi atribuída é, em certa medida, a missão oposta, a missão reflexa, tratar do avanço da liberdade contratual fora do direito dos contratos. Esse, de certa maneira, é o tema de todo o seminário, de modo que eu vou fazer uma pequena introdução sobre como a liberdade contratual tem avançado em diferentes campos do direito brasileiro e, naturalmente, podemos ir a mais detalhes sobre esses temas nas palestras específicas. O que eu acho importante destacar, em primeiro lugar, é que nós vivemos sob o império dos contratos, né? Nós vivemos um momento que vários juristas têm classificado como um momento de pancontratualização, de contratualização das relações sociais, pancontratualismo, ultracontratualismo, né? Todos nós aqui, todos os dias, celebramos diferentes contratos. A imensa maioria das pessoas presentes aqui hoje contratou para chegar até aqui, nesse auditório. Portanto, o contrato está presente todo o tempo em nossas vidas. O avanço do contrato, a contratualização das relações sociais, não é necessariamente, como o professor Gustavo Cerqueira e também o professor Pascal Pig mencionaram, não é necessariamente o avanço da liberdade de contratar. Nós temos uma série de situações em que o contrato vem sendo empregado não necessariamente por uma escolha dos contratantes. Nós temos situações de indução a contratar, de incentivo a contratar. Talvez o exemplo mais marcante no direito brasileiro seja o exemplo do direito do consumidor, onde o próprio Código previu, no artigo 49, um direito de arrependimento por conta de contratações irrefletidas, né, a compra de produtos ou a contratação de serviços fora do estabelecimento comercial. Então, nós temos situações de incentivo maciço à contratação, mas nós temos também situações de obrigação de contratar. O Gustavo mencionou o caso dos seguros obrigatórios, né, que vem se expandindo no Brasil, e outras contratações que são absolutamente imprescindíveis na vida individual. E, portanto, são contratos que são celebrados, são uma expansão do contrato, mas não necessariamente um avanço da liberdade de contratar. É o uso do modelo contratual em diferentes cenários. Então, o que se tenta compreender a partir da expressão contratualização das relações sociais é esse avanço do uso do contrato, seja por uma livre escolha dos contratantes, seja por outras razões, por uma opção, às vezes, de técnica legislativa de utilizar aquele instrumento em um determinado cenário. Eu vou passar por diferentes campos, mas eu queria começar com esse, talvez, mais singelo, que é o campo do direito de família, né? O direito de família não era um campo onde, tradicionalmente, o contrato fosse o principal instrumento, né? A gente tinha outras estruturas jurídicas que eram utilizadas no contrato de família. E, nos últimos anos, a gente tem tido um avanço crescente da contratualização das relações familiares, né? Alguns autores do direito de família se refere à contratualização das relações afetivas, né? Então, a gente tem tido a celebração de contratos com cada vez maior frequência para disciplinar relações afetivas, seja através dos acordos de convivência, seja através dos pactos de união estável, movidos quase sempre por uma preocupação patrimonial de estabelecer um regime diferente do regime geral da comunhão parcial, mas que acabam também disciplinando aspectos existenciais daquela relação. E a mesma coisa tem acontecido nos pactos antinupciais. Então, aqui no slide, vocês têm uma notícia que gerou uma grande discussão há poucos meses, que era essa decisão de uma tabeliã de Belo Horizonte de suscitar uma dúvida perante o juízo da Vara de Registro Público, porque o pacto antinupcial continha uma cláusula penal que dizia que o marido ou a mulher pagariam ao outro R$ 180 mil em caso de traição.
e definia o que se entendia por traição de modo detalhado, excluindo, inclusive, por exemplo, relações virtuais, dizendo que isso não configurava traição, né? Então, isso gerou uma dúvida na tabeliã, que disse: eu posso registrar esse pacto antinupcial ou não? E a juíza da Vara de Registros Públicos deu uma sentença dizendo: olha, emitiu uma decisão dizendo: é possível, sim, é lícito, isso faz parte da liberdade de contratar. Então, é o exercício da liberdade de contratar num campo onde ela era tradicionalmente, se não estranha, incomum. Não era comum que a gente tivesse esse tipo de pacto, né? Isso suscita uma discussão muito técnica no campo do direito de família com relação ao retorno da culpa na separação, etc, etc. Mas, sob o ponto de vista de análise do fenômeno, é isso que a gente tem visto, né? Também no campo do direito de família, têm sido celebrados os chamados contratos de namoro, contrato que não está previsto na legislação brasileira, não há menção a isso na legislação brasileira, mas são contratos que são celebrados quase sempre com a finalidade de excluir a constituição de uma união estável, para dizer: estamos apenas namorando, só isso, não é uma entidade familiar, não gera efeitos patrimoniais nem efeitos existenciais em relação a outros deveres, né? E aqui eu coloquei a notícia. Interessante a fonte da notícia, né, que é o Infomoney, né? Contrato de namoro, entenda para que serve, qual a diferença para a união estável. É um tipo de contrato que tem sido celebrado, de novo, com essa finalidade de proteção patrimonial, mas em que muitas vezes também são inseridas cláusulas sobre a relação, porque, afinal de contas, já que estamos fazendo um contrato, né, já que a gente se sentou para disciplinar aquilo, talvez fosse interessante. Às vezes as pessoas querem incluir outras cláusulas. Então, o direito de família tem sido tomado aí em diversos momentos pela celebração de contratos que tradicionalmente não estavam ali. A criatividade do brasileiro é grande, professor Gustavo. A gente precisa lembrar que o Brasil inventou o Pix romântico, né? Uma coisa que é realmente... essa, acho que a tradução simultânea vai ter dificuldade, mas os brasileiros criam muitas coisas no campo afetivo. O direito das sucessões é outro exemplo, a contratualização do direito das sucessões. Isso tem muita relação com o nosso papel aqui na Procuradoria-Geral do Estado. Tem havido uma busca cada vez maior por planejamento sucessório, com institutos que são, às vezes, lícitos, às vezes abusivos, às vezes ilícitos. Então, é preciso analisar tudo isso com muita cautela, mas um dos fatores que incentiva a busca do planejamento sucessório é justamente a elevação da carga tributária relacionada ao ITCMD. Então, isso comprovadamente tem feito muitas pessoas buscarem o planejamento sucessório. E o planejamento sucessório, que é, na verdade, um nome genérico, né? Não tem uma definição técnica de planejamento sucessório, e, na verdade, é um conjunto de técnicas que quase completamente contratuais, alguns instrumentos societários, que também têm, no fundo, natureza contratual, mas é a busca de contratos que permitam, de alguma maneira, antecipar a divisão dos bens e, muitas vezes, escapar ao tributo que incidiria no momento da abertura da sucessão. Então, é um outro exemplo de contratualização de um ramo do direito onde isso não era tradicional. O direito das sucessões lidava tradicionalmente com um negócio jurídico unilateral, que é o testamento, né? Mas a contratação de outras formas, através de, por exemplo, seguro de vida, plano de previdência privada, a partilha em vida, que é um negócio jurídico pouco tratado pela nossa doutrina, mas que é tradicional também do direito brasileiro. Então, enfim, são instrumentos de natureza contratual. O direito administrativo, né, talvez a grande bandeira da nossa casa, é também um direito que no Brasil, um ramo do direito que no Brasil tem sido caracterizado por uma crescente contratualização, né? Esse é um livro português, né, da Maria Storinho, mas chama Fuga para o Direito Privado, em que ela sustenta basicamente que no campo do direito público tem se utilizado cada vez mais estruturas típicas de direito privado, especialmente o contrato. Então, técnicas tradicionais da administração pública, que eram técnicas de império, de imposição do interesse da administração pública, têm sido gradativamente substituídos pelo uso de instrumentos
de fonte consensual, convênios, termos de cooperação, etc., etc. Em um curso fabuloso que foi coordenado aqui na Procuradoria pelos professores Flávio Amaral e Rodrigo Zambão sobre a nova lei de licitações, a gente discutiu muito essa questão relacionada ao ambiente de contratação pública e as diferenças desse ambiente com a contratação privada. O Brasil, professor Piggs, vive uma certa crise em relação a esse tema, porque, embora a nossa lei de licitações anterior fosse muito cautelosa, impusesse diversas restrições à contratação, ao argumento de que isso serviria para que as contratações públicas não fossem tomadas por corrupção, por outros tipos de interesses pessoais, toda essa rigidez não conseguiu impedir a ocorrência de casos de corrupção e portanto, hoje nós estamos rediscutindo tudo isso à luz de uma nova lei de licitações. Então, o direito administrativo também é um exemplo onde o contrato tem se expandido cada vez mais, de modo, inclusive, a borrar as fronteiras entre o direito público e o direito privado. O campo processual também é um exemplo onde a gente tem vários fenômenos de contratualização, né? O mais evidente deles é a arbitragem. Né? A arbitragem, embora exista na doutrina arbitral uma discussão sobre se ela tem natureza institucional ou contratual, a fonte dela é sempre um exercício de autonomia privada com relação à instituição de cláusulas compromissórias ou compromissos arbitrais. Então, a arbitragem, que tem fonte contratual, é um exemplo de uma forte incidência de um novo mecanismo consensual dentro do campo do direito processual. E isso não diz respeito apenas à escolha pela arbitragem, mas diz respeito ao próprio funcionamento da arbitragem. Todo o tempo na arbitragem se busca o consenso entre as partes com relação às próprias regras procedimentais. Tudo é um pouco menos imposto às partes e um pouco mais, se busca um pouco mais a obtenção de consenso em relação, inclusive, a regras relacionadas ao direito probatório, a forma de produzir provas, aos protocolos que serão utilizados, né, a prazos, a tudo isso se busca sempre na cultura arbitral um consenso. Então, é uma forte abertura de um espaço de contratualização no campo do direito processual. E também os negócios jurídicos processuais, né, que são a grande sensação da temporada. Todo mundo fala sobre os negócios jurídicos processuais. Eu confesso que, na prática, não vi negócios jurídicos processuais sendo implementados com toda essa verve com que se fala do tema, mas certamente é uma falha minha e depois eu vou procurar o Marco Antônio Rodrigues para entender um pouco melhor sobre isso. Mas também é um campo, o negócio jurídico, a ideia do negócio jurídico processual é essencialmente, como o próprio nome já revela, a ideia de introduzir um espaço de autonomia dentro do direito processual. E por fim, talvez o exemplo mais marcante seja o direito penal, né? O direito penal e o direito processual penal, que tradicionalmente eram direitos onde não se falava em contrato, né? Eram dois mundos completamente estranhos, né? Hoje, no Brasil, o direito penal abriu um amplo espaço de contratualização com a possibilidade de celebração de acordos de leniência e de colaboração premiada. A Procuradoria-Geral do Estado tem feito um trabalho excepcional nesse campo, como se vê aí dessa notícia, mas há outras muitas. E esse espaço de contratualização, ele, de certa forma, o contrato era tão estranho ao direito penal que ele criou uma espécie de crise dos criminalistas, né? Eles não sabiam bem como lidar com aquilo. Com escritórios de direito privado especializados em contratos, grandes contratos, foram chamados a atuar em casos de acordo de leniência para negociar esses contratos, porque, afinal de contas, se trata de um contrato, o criminalista não tem, tradicionalmente, essa expertise de negociação, então houve ali uma busca pelos privatistas também para participarem disso, né? E os próprios criminalistas tiveram que se renovar em relação a esses temas, entender melhor essa etapa
da contratação, e isso atrai, naturalmente, consequências que são típicas do direito contratual, né? Então, dentro do direito penal, também a gente tem tido esse espaço crescente de contratação. O que, afinal, essa expansão do contrato por todos esses ramos, o que, afinal, ela gera? Qual é a consequência disso, né? Há consequências positivas e negativas, né? Há desafios que são gerados e há facilidades, potencialidades, né? Então, por um lado, o uso de instrumentos contratuais gera uma maior flexibilidade, uma busca, às vezes, mais eficiente da concretização do interesse das partes envolvidas, mas também gera, por exemplo, maior suscetibilidade aos defeitos de formação da vontade nesses contratos, né? Então, por exemplo, hoje, no campo do direito penal, há discussões sobre a possibilidade ou não de anulação desses acordos com base em vícios do consentimento, por exemplo, né? Um efeito desse uso do contrato dentro de um ambiente onde ele não era tradicionalmente utilizado, trazendo toda a disciplina do direito contratual, ou não, ou traz apenas uma parte dessa disciplina. Então, essa é uma discussão hoje, né? De que forma essa disciplina se transfere para dentro desses campos, né? A maior suscetibilidade à patologia contratual, ou seja, o inadimplemento das obrigações, né? A partir do momento que eu tenho um contrato, eu tenho que pensar sempre que eu posso ter o descumprimento desse contrato, né? Então, abrir espaços para o contrato é também abrir espaços para a possibilidade de descumprimento desses contratos, e é preciso que a legislação esteja preparada para isso, e também os órgãos que atuam em relação a esses novos espaços de contratualização, né? Acho que isso também atrai uma necessidade de maior fiscalização no exercício dessa autonomia e também uma necessidade de prestação de contas à sociedade em relação a certas escolhas. Então, por exemplo, no campo dos acordos de leniência, de colaboração premiada, há sempre uma discussão sobre a sociedade está sendo adequadamente informada das escolhas que fundamentam aquela contratação. Se pode contratar em relação a um sujeito e não a outro, essa escolha está sendo explicada à sociedade, a sociedade está recebendo satisfações sobre isso, sobre o exercício dessas escolhas. Toda abertura de um campo contratual gera um espaço de escolha, de exercício da vontade. Portanto, é preciso, especialmente nos campos tradicionalmente albergados no direito público, que haja alguma forma de prestação de contas e de transparência em relação a essas escolhas, né? Há também uma necessidade maior de domínio das sanções contratuais, né? Há notícias recentes, por exemplo, de não pagamento de parcelas de acordo de leniência, e essas reportagens dizem que um dos motivos é que a cláusula penal é baixa, né? A multa não é grande o suficiente, né? Então, é preciso também um domínio dessa expertise da aplicação de cláusulas penais, das possibilidades de sancionamento ao descumprimento do contrato. E, por fim, uma necessidade, e aí volto ao que já mencionou o professor Pascal Puig, em relação à conscientização dos tribunais em relação à sua atuação nesse novo campo, né? O Brasil viveu um período de grande elevação das ações de revisão contratual, né? E durante a pandemia, especialmente, onde esse número de ações aumentou exponencialmente, a gente notou uma certa transformação na atitude dos juízes, le rôle du juge, professor Pascal, dizendo que, tentando aferir se aquela ação de revisão tinha ou não tinha sido precedida de uma tentativa de acordo extrajudicial, né? Então, alguns juízes, por exemplo, intimaram as partes para comprovar o interesse de agir na medida que não havia prova na ação, se já haviam contactado outra parte, se já tinham tentado chegar a um acordo, né? Então, houve inclusive um projeto de lei de autoria intelectual
do desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, daqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que procurava estabelecer como condição da ação revisional do contrato a comprovação de que foi tentada uma revisão extrajudicial, né? Então, na linguagem do projeto, o juiz poderia suspender o processo até que fosse juntada a prova dessa tentativa. O projeto não foi aprovado na Câmara, alguns deputados entenderam que isso feria o acesso à justiça, né? Argumento que tecnicamente não é tão bom, mas isso é para mostrar a vocês que o próprio judiciário no Brasil ele tem tentado adotar uma atitude mais deferente à liberdade contratual, à liberdade de contratar, não no sentido de prestigiar o tradicional e antigo princípio do pacta sunt servanda sem nenhuma relativização, mas no sentido de prestigiar a liberdade de contratar, reenviando às partes o dever delas de tentarem conseguir alguma solução no campo do exercício da autonomia privada a posteriori, né? Posteriormente ao surgimento do desequilíbrio contratual, da patologia que afetar o contrato. Então, essa é uma mudança significativa de atitude das cortes brasileiras e, de certa maneira, reflete, acho, esse avanço do modelo contratual sobre outros campos. De novo, é isso que eu gostaria de dizer a vocês. Me perdoem se eu fui muito panorâmico, mas também tentei evitar aprofundar temas que vão ser tratados aqui. Por exemplo, a gente vai ter uma palestra sobre contratualização do direito de família, né, com um palestrante francês e palestrante brasileiro. Então, acho que nesses dias, nessas manhãs que teremos aí, poderemos aproveitar, aprofundando esses temas e discutindo um pouco mais. Muito obrigado a todos. Merci beaucoup. Na ausência do Procurador-Geral do Estado, eu tomo a presidência. E antes de irmos para a pausa café, o café pausa café, gostaríamos de saber se a sala, a audiência, teria alguma reação, alguma pergunta a fazer a um dos palestrantes. Queria perguntar para o professor Anderson como é que eu posso botar isso? Eu fiquei com dúvida sobre especificamente as contratações as negociações, as pactuações que são feitas ali no âmbito do direito de família e esses acordos de namoro, por exemplo, se é porque para a qualificação de uma união estável a gente tem ali os requisitos ali pré-estabelecidos em legislação. E aí a gente vem e coloca a nossa autonomia de vontade ali para limitar aquilo que a legislação já previu como sendo feito. Isso não poderia vir a ser questionado judicialmente, a validade desse tipo de contrato? Obrigado. Como é que é seu nome? Eu sou Rafael. Rafael, obrigado. Não só pode, como né? O contrato de namoro, a validade do contrato de namoro no direito brasileiro é muito discutida, né? Qual é o entendimento? Tem algumas correntes, mas qual é o entendimento assim majoritário hoje? De que o contrato de namoro ele não ele serve como prova de que aquelas pessoas não viviam em união estável até o momento em que o contrato foi celebrado, ou seja, uma declaração de vontade daquelas pessoas dizendo, olha, a gente não vive em união estável. Então, isso é um elemento de prova que nem é absoluto, mas é um elemento de prova numa ação que discuta, eventualmente, a existência de união estável no período anterior. Mas o que a maior parte da advocacia oferece é o contrato de namoro com a ideia de que ele produz efeitos para frente. E isso é que é muito discutido, porque, afinal de contas, se a união estável é a entidade familiar formada de modo duradouro, estável, né, com o propósito de criar família, em teoria isso pode acontecer mesmo que você tenha celebrado um contrato em uma data anterior, ou seja,
após a celebração do contrato de namoro, a natureza da sua relação pode ser alterada. Tá? Então, alguns juízes prestigiam, dizem, olha, é autonomia privada, podem estabelecer isso, e outros dizem, não, ele só é válido como elemento de prova até a data em que o acordo foi celebrado e não dali para frente. Conta muito nessas ações, Rafael, saber se há uma paridade entre as pessoas dessa relação. Uma paridade econômica, uma paridade intelectual, que tipo de relação existe ali. Havendo desequilíbrio, a tendência do juiz de não considerar esses efeitos do contrato de namoro para frente é maior. Eu vou aproveitar da minha condição de presidente e explorar a questão com o professor Anderson. A pergunta... Rafael, né, Rafael? Rafael, né? Me levou a pensar aqui, ao escutar o professor Anderson, o seguinte. O contrato de namoro é um contrato fundado, como qualquer contrato, numa vontade. Eu tenho vontade de celebrar esse contrato, esse acordo, essa convenção, como quiser. E essa vontade é manifestada em relação a um objeto. No caso, um namoro, nós somos namorados e não um casal, né, no sentido familiar do termo. O professor Anderson trouxe a maneira como os tribunais veem, talvez, a maneira como as questões são apresentadas ao tribunal, e a pergunta que eu faço é o seguinte: a união estável, assim como o casamento, ela também é uma instituição fundada, pelo menos do princípio, da adesão das pessoas a um estatuto, a uma situação, na vontade delas. Em nenhum lugar do mundo, em princípio, o casamento não é fundado na vontade, uma união não é fundada na vontade, em princípio, né? Então, assim como o namoro, a união estável é uma instituição fundada na vontade. Então, a partir do momento onde, num contrato de namoro, ambos estão de acordo que a relação que eles vivem não deve ser, no futuro, qualificada de união estável, em que medida um juiz está habilitado a dizer, não, existe todas as condições próprias à caracterização da união estável de fato, e apesar da vontade das partes em não querer que esta relação seja qualificada como tal, eu decido que, passado o tempo e presentes as condições objetivas vislumbradas pelo Código Civil e pela Constituição, essa relação deve ser requalificada, porque uma das partes solicita a requalificação naturalmente, porque dela tira interesse. Então, estou sendo talvez um pouco prolixo, a pergunta seria em que medida ou qual das vontades vai ser apreciada in fine? Eu quero registrar, em primeiro lugar, que eu sou a favor de todo mundo namorar, tá? Então, a minha resposta não é um desincentivo à celebração, eventualmente, de pactos de namoro. Mas eu acho, professor Gustavo, respondendo à sua pergunta, que o problema vem... naturalmente, essa é uma abordagem possível, é dizer, olha, isso é espaço de autonomia privada, então, se as partes decidiram, o Estado não deve interferir. Há muitos autores brasileiros que defendem hoje um Estado mínimo no direito de família, uma não intervenção nas relações afetivas, mas acho que o problema vem um pouco da formação histórica do conceito de união estável no direito civil brasileiro, onde ele foi desenvolvido para um reconhecimento a posteriori de uma relação que ocorria nos fatos. Portanto, ele é muito baseado numa ideia de, não tanto na ideia de vontade, como é o casamento, mas na ideia de aparência de uma relação que tem signos externos de estabilidade, reconhecida socialmente como uma relação de família e reconhecida a posteriori pelo juiz. Então, de modo, muitas vezes, a proteger uma das partes dessa relação. Então, como o conceito é construído dessa forma, de um reconhecimento de uma situação de fato posteriormente, ele não é tão fundado na ideia de uma vontade original, mas sim no que se passa em termos sociais.
Então, acho que não há necessariamente um confronto entre uma coisa e outra, porque no contrato de namoro você tem uma vontade genética desse contrato, que é perfeita naquele momento. Daí essa orientação de, naquele momento, essa vontade exprime uma declaração das partes de que elas não vivem em união estável. Isso é um importante elemento de prova, embora não absoluto, né? Porque todo mundo pode emitir uma declaração falsa, né? É sempre possível isso. Então, é possível no mundo dos fatos. Então, essa vontade é perfeita naquele momento e ela tem a sua relevância jurídica naquele momento. Mas, ao longo do tempo, essa relação pode se transformar. Como o reconhecimento a posteriori é feito com base em características socialmente reconhecidas dessa relação, e não com base num ato fundante, a união estável não precisa, a gente não precisa ter escritura pública para viver em união estável, né? Ela é uma situação de fato. Então, essas coisas não necessariamente são contraditórias na visão do direito civil brasileiro por conta dessa história da formação do conceito de união estável. Acho que é por aí. Mas os critérios, eles mesmos, não são reveladores por presunção de uma existência de uma vontade? Por exemplo, convivência durante um certo tempo, 2 anos. Bom, se essa convivência de 2 anos existiu, porque ambos quiseram, de alguma maneira, estar nessa situação de fato. Quer dizer, o fato objetivamente apreciável faz presumir, o direito a ordem jurídica faz presumir a existência de uma vontade de que esse fato exista como tal, apreendido como tal pela ordem jurídica. Então, eu me pergunto se a relação de fato, independentemente do contexto, tecnicamente em si, com a presunção de existência de uma vontade pelos critérios objetivos apreciáveis pela ordem jurídica, não geraria uma situação de confronto de vontades. Quer dizer, como é que eu continuo achando que não, pelo seguinte, porque eu não acho que a ideia seja... Primeiro, assim, a percepção dessa vontade posterior à vontade da união estável não é necessariamente, e aí que está a grande discussão, a vontade da incidência dos efeitos dessa união, que é o grande conflito, surge por conta da incidência dos efeitos normalmente patrimoniais dessa união estável. Então, o conceito não é construído com base nisso, ele é construído com base nos sinais sociais dessa convivência, porque normalmente você tem um lado querendo atrair esses efeitos e o outro lado dizendo que não, que esses efeitos não devem ser impostos. Então, você tem uma dúvida sobre qual era, de fato, a vontade das pessoas em relação a isso. E isso tem, sim, claro, uma relação com a vontade, mas o modo como o legislador brasileiro incorporou esse conceito, o intuito de constituir família, é a percepção fática de que aquela relação tinha esse propósito, e não necessariamente uma declaração de vontade sobre isso. Então, claro que em alguma medida você tem uma relação com o comportamento voluntário das partes. Ninguém vive em união estável, a princípio, obrigatoriamente. Mas não é uma referência direta à vontade. A referência direta, a característica necessária para a configuração da união estável são fatores sociais, a percepção social em relação àquele relacionamento. E vou aproveitar ainda da minha condição para, então, um pouco mais longe, não haveria aí, então, no contrato de namoro uma renúncia de direitos disponíveis? A questão é justamente se, no caso da união estável, isso é renunciável. Ou seja, eu posso renunciar à incidência dos efeitos patrimoniais e existenciais na união estável? Isso é admissível? A maior parte da doutrina brasileira entende que não, que esses efeitos incidem de forma cogente a partir da caracterização social daquele tipo de relacionamento. De novo, isso vem da formação histórica desse conceito, que é um conceito usado, construído para inclusão de pessoas que eram marginalizadas pelo direito de família porque viviam, como dizia a minha avó, amancebadas, né? Viviam numa relação que não era reconhecida pelo direito. Portanto, era preciso um instituto para proteger. Isso foi muito destacado pelo
ex-procurador do Estado e atual ministro supremo, Luiz Roberto Barroso, no julgamento da DPF proposta, sugerida pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, para a equiparação da união estável às relações homoafetivas. Ele destacou muito isso. Ele falou: a união estável não pode ser lida, o trecho que diz entre homem e mulher, não pode ser lido como uma forma de exclusão, porque esse conceito, historicamente, foi forjado para incluir relações que estavam de fora do direito de família. Muito obrigado, professor. A audiência deseja se manifestar ainda? Alguma pergunta? Por gentileza. Só o microfone para poder a tradução acompanhar. Está tão confortável que a gente esquece. Sou péssimo. Boa tarde a todos. Meu nome é Rosana, eu sou residente da casa. A minha dúvida é em relação ao regime de separação obrigatória de bens, que o STJ recentemente considerou que um pacto feito nesse regime, quando é a lei determinando a separação obrigatória, pressupondo uma incapacidade, né, relativa de um dos envolvidos por conta da idade, em não comunicar os bens, uma proteção, uma tutela em relação a um relacionamento que pode ser por interesse puramente econômico, não necessariamente emocional. O STJ entendeu que o que antes era uma presunção de incomunicabilidade, não vai sair a palavra, de não comunicação, agora não, ao contrário, teoricamente poderia comunicar, né, e a parte que teria que provar que não poderia ser alcançada. É um pacto fazendo efeito contra um direito que, teoricamente, presume uma incapacidade relativa, né? Tem o Estatuto do Deficiente, né, que você relativizou tudo. Então, a minha dúvida é em relação a isso, né, porque você agora já está indo além, né? Mas seria uma questão de preencher os requisitos legais, a partir de agora vai começar a valer uma tutela da família. Agora, uma tutela de um direito existencial e do futuro daquela pessoa, né, que, teoricamente, não teria mais condições de se recompor financeiramente caso, numa separação, ela perca o patrimônio, né? Eu consegui colocar a questão? Não, conseguiu, está claro. Eu vou ser só um pouco mais sintético, porque a gente está atrasado no horário aqui, mas, se você quiser, a gente fala um pouco mais ali no intervalo. Mas é assim, a separação obrigatória, ela é um instituto em crise no Brasil, né? Ela é prevista pela legislação brasileira em algumas hipóteses que são muito razoáveis, como, por exemplo, o fato de ainda não ter havido uma partilha anterior dos bens, onde você pode ter um risco de confusão entre o patrimônio comum de uma relação e de outra. Mas, no caso da idade especificamente, há, inclusive, ação no STF, que vai ser julgada para dizer se isso é constitucional ou inconstitucional. Não é caso de incapacidade no caso da idade, né? A pessoa não é relativamente incapaz, ela é plenamente capaz, ela só tem uma diferença de idade considerável com relação ao outro cônjuge. Agora, essa discussão de até onde vai o efeito da separação obrigatória é uma discussão antiga no Brasil, né? A gente tem a súmula 377, que é uma coisa assim, até hoje se discute, está válida a súmula, não está, vigora, não vigora, e o STJ tem dado essa interpretação da prova do esforço comum, que é uma interpretação também, assim, um pouco já flexibilizadora desses efeitos. Então, assim, para ser muito sintético, mas, de novo, a gente pode falar mais ali, o que está acontecendo é que esse movimento de tirar a restrição estatal para esse tipo de relação, ou seja, reconhecer a autonomia das pessoas para estabelecerem relações com diferenças de idade muito grandes. Até porque, normalmente, quem está interessado em aniquilar os efeitos dessas relações são os herdeiros da pessoa mais idosa, né? Então, é uma disputa, muitas vezes, patrimonial, que não necessariamente atende ao melhor interesse da pessoa
que tem a idade mais avançada. Então, mas esse, de novo, é um tema sub judice no STF, vai ser julgado e há toda uma discussão sobre a constitucionalidade disso, fere ou não fere a dignidade da pessoa, mas enfim, aí vai embora a discussão, né? Mas é isso. Muito obrigado. A gente faz uma pausa de 5 minutos e voltamos para as próximas palestras.